Oi gente, tudo bem com vocês? Então, lembrando, hoje é aula de física, vamos continuar o assunto que a gente começou na aula passada, dilatação térmica. Mas antes, um recadinho. Sigam a página no Instagram, colégio.al.pe. E também se inscrevam aqui no canal no YouTube para acompanhar nossos vídeos das aulas, tá bom pessoal? E aqui embaixo na descrição temos os conteúdos que vamos utilizar para a aula de hoje. Então vamos abrir os vídeos aí para tirar dúvida. Vamos lá. Então, começando. A gente começou dilatação térmica dos sólidos e líquidos, ok? Então, quem não lembra o que cada coisa dessa aqui significa, vamos para cá. Ó, dilatação, o ΔT, ΔL, variação do comprimento, ou seja, a variação do sólido que a gente vai ter. A gente não quer saber quanto ele variou com a temperatura, então, o delta vai ser isso, vai ser o resultado final. O L0 é o comprimento inicial, ou seja, o que começou antes de ter a mudança da temperatura. O coeficiente da dilatação, então, o alfa, ele vai ser dado pela questão, ele sempre é dado pela questão, sempre, porque ele é uma constante, então, através dele que vai ser vamos ter as nossas variações. E vamos ter a variação de tempo, quanto tempo vai demorar para o tempo inicial menos o tempo final. Como assim o tempo inicial e o tempo final? Voltando lá para o primeiro ano, para quem não lembra, que ΔT é igual a tempo final menos tempo inicial. Então a gente vai pegar o tempo final que a gente tem e menos o tempo inicial. Então vamos ter o nosso ΔT e vamos multiplicar por toda essa equação aqui. Mas também lembrando que essa equação aqui é igual a essa daqui. Vamos lembrar por quê? A gente viu na aula passada que ΔL é igual a ΔL é igual a L menos L inicial. Sim, mas calma, vamos devagar. Então, a gente vai ver aqui, já fazendo um joguinho de sinais, a gente vai jogar o L0 para cá, então vamos ter ΔL mais L inicial, ou seja, L, que é a largura que a gente quer, vai ser igual a ΔL, que é tudo isso aqui, mais o comprimento inicial. Então, vamos fazer a substituição, a gente vai substituir o ΔL por isso aqui, ó. L0 vezes alfa vezes θ ΔT mais L inicial. Se a gente fizer a distribuição distributiva, a gente pode também isolar, ó. Em vez de fazer a distributiva, a gente pode isolar o L e ficaria L igual a L0 vezes 1 mais isso aqui. Ou seja, a gente acabou de mostrar que essa fórmula daqui é igual a essa daqui. Tanto faz a gente usar essa ou essa. Não importa. As duas vão resultar do mesmo jeito. É só uma forma de fazer. Você tem essa opção e essa opção. Tranquilo? Então vamos lá. Dilatação térmica dos sólidos. O aumento da temperatura faz com que a estrutura aumente, ou seja, quem lembra de temperatura, quanto maior a temperatura, maior a expansão das moléculas, então vai acontecer o mesmo aqui. Só que aqui a gente está falando de algo sólido. Entre a dilatação dos sólidos, temos três fórmulas: a linear, a superficial e a volumétrica. Então, a gente vai entender cada uma delas para entender a dilatação de sólidos, tranquilo? Então, quando eu for falar Agora vamos para a dilatação linear. A dilatação linear leva em consideração a dilatação sofrida por um corpo em apenas uma das suas dimensões. Ou seja, só uma parte da dimensão, só uma parte do corpo vai sofrer um aumento na dimensão, que vai ter uma expansão. Por exemplo, o fio, uma linha. Se a gente pegar uma linha, a gente não se importa com a espessura dela, e sim com o seu comprimento. Então, na dilatação linear, uma linha é um ótimo exemplo. E a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Então, aqui a gente tem a especificação. Veja,
No no ΔL, a variação de comprimento, a gente vai utilizar em metros ou centímetros. Sempre vai ser nessas unidades de medidas. O comprimento inicial também vai ser em metros ou centímetros. Não podemos usar quilômetros nele, ok? Porque não temos como pegar uma espessura de algo de quilômetros. Não tem como a gente pegar nenhum avião a quilômetros. Entenderam? O alfa, a dilatação, ou seja, linear. Então, sempre vai estar sendo em graus Celsius elevado a -1. Então, toda vez que você encontrar um valor 2,57 graus Celsius -1. Então, a gente já sabe que esse aqui é o alfa. Por quê? Porque isso aqui define quem é o alfa, tá bom? Então, a variação da temperatura vai estar em Celsius. Por isso que eu estou falando que o alfa vai estar definido nisso aqui, porque isso aqui diferencia ele da variação de temperatura, ou seja, o delta θ, tá bom? Então, quando a gente for trabalhar com a dilatação linear, a gente tem que levar o quê? Entender como ela funciona. Ela funciona como? Sofrida por um corpo em apenas uma das suas dimensões. Então, quando eu falar só de um lado da dimensão, por exemplo, uma régua, uma linha, aí falar das suas dilatação, aí eu vou usar a dilatação linear, ok? Tranquilo? Então, vamos para a dilatação superficial. A dilatação superficial é a dilatação da superfície e leva em consideração a dilatação sofrida por uma das determinadas superfícies. Exemplos, uma chapa de metal. Por exemplo, um ferreiro. Se eu fosse fazer uma soldagem, então eu ia utilizar a dilatação da superfície, se eu quisesse compreender o que um ferreiro está fazendo. Por quê? Porque a gente vai utilizar materiais mais sólidos, então vai ser uma expansão em grande escala, focada em uma dimensão maior, do que só um lado da superfície, um lado da dimensão, como é a linear. Então, nesse aqui vamos compreender. A variação da área vai ser metros quadrados ou centímetros quadrados. Então, a gente tem que compreender isso. A gente está falando de área, ou seja, vai ser o complemento todo. Então, quando a gente falar disso, vamos falar de dilatação da superfície. Variação da área inicial, A0, e o coeficiente de dilatação. Ah, mas agora é diferente, agora é beta em vez de alfa. Isso é o que a gente também tem que ver um detalhezinho aqui, ó. Beta, ele é o dobro de alfa. Ou seja, beta vai ter o dobro do coeficiente angular. Então, aí a gente vai pegar no coeficiente de dilatação da superfície, a gente tem que pegar, geralmente eles dão alfa, aí a gente vai pegar o valor de alfa e multiplicar por 2, que a gente vai ter o beta, ok? Então, e a gente vai ter também a variação da temperatura, novamente. Olha o delta θ aqui de novo, tranquilo? Na dilatação volumétrica, a dilatação resulta no aumento no volume de um corpo, ou o que acontece por exemplo, uma barra de ouro, é um ótimo exemplo de volume, em algo que tem um quê? As 3 dimensões, aquela figura geométrica, lembram? Então, a gente vai trabalhar muito com a ideia de volume. Aí vai ter essa fórmula geral, vai ser ΔV vezes é igual a V0 vezes lambda vezes delta θ. Ou seja, a gente sabe que isso aqui é a variação do volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, que é igual, olha, o lambda aqui vai ser igual a 3 vezes alfa. Isso mesmo. Aqui, na anterior, a gente viu que era 2 vezes o alfa, só que nessa aqui vai ser 3. Por causa das 3 dimensões. Então, vamos ter um aumento triplo, tá bom? Então, a variação da temperatura, como a gente já viu, vai ter essas aplicações aqui e a gente vai ter que compreender o quê? Quando eu falar de algo como volume, eu já vou saber qual é a dilatação que eu vou trabalhar, a volumétrica. Fica bem tranquilo, é simples assim. Então, para ter certeza se entenderam, vamos fazer as questões que eu vou deixar aqui, uma listinha com questão, façam e tirem dúvidas na live, tá bom, pessoal?
Então, até a próxima aula. Tchau.